tarde ou boa noite. Estamos aqui no nosso curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, no portal de Educação Ambiental, aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma aula. Acredito que você já tenha assistido a algumas, né? Caso não tenha assistido, a gente recomenda que retorne à aula 1 e assista a introdução aos incêndios florestais, que é como a gente começa o curso, explica a estrutura que nós temos, né? Estamos hoje com um representante, o Tenente Lourenço, da Defesa Civil. Iremos escutá-lo. A aula de hoje é sobre plano de contingência. Nós convidamos você a acompanhar essa aula, que está bastante completa, bastante ilustrativa, um material de primeira qualidade, e que depois visite os outros documentos que a gente vai colocar para que você possa fazer um aprofundamento no tema, né? E responda o questionário que, assim fazendo, ao final do curso, você receberá a nossa certificação aqui pela Diretoria de Educação Ambiental da CEMIL. Queria dar as boas-vindas ao Tenente Lourenço, da Defesa Civil. Olá, eu sou o Tenente Tiago Luiz Lourençon, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu sou o diretor do Núcleo de Análise de Risco e quero agradecer a oportunidade de participar com os senhores dessa aula. Para nós aqui da Defesa Civil, e digo em nome do nosso coordenador estadual, é sempre uma honra poder atuar em conjunto com a nossa querida Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A nossa aula hoje é sobre a elaboração de planos de contingência. A gente vai passar alguns aspectos gerais, né, que podem ser adotados para qualquer tipologia de desastre, e com algum detalhamento específico sobre uma contingência para a atuação em incêndios em coberturas vegetais, né? Incêndio, fogo em mato, né? Fogo em mata, né? Experiência que vivemos recentemente, né? Por conta do padrão climático, por conta de vento, né? Seca, estiagem, vento forte e muito fogo que ocorreu no território recentemente. E nada mais importante do que a gente conhecer a dinâmica desse tipo de evento, de desastre, e estar preparado para atender melhor as emergências, né? Então, a elaboração do plano de contingência, ela, dentro das ações de proteção e defesa civil, que são as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, a elaboração do plano está no momento da preparação. A preparação tem o objetivo de otimizar as ações de resposta. Então, o que é o plano de contingência? É um documento que é elaborado pela gestão municipal, né? Aliás, não somente pela gestão municipal, mas por qualquer entidade, tanto pública quanto privada, relacionada com aqueles riscos que são vivenciados na sua atividade habitual, né? O plano de contingência, ele pode ser elaborado até mesmo por você, na sua casa, no âmbito da sua família. Pense, por exemplo, se você mora numa área de risco, né, conhecido, mora numa área de risco de escorregamento de terra, é interessante que você tenha um plano de contingência seu aí, um plano familiar de contingência para saber o que fazer. Quando receber o alerta, né, da Defesa Civil dizendo para você procurar uma área segura, você e sua família já estar pronto. O que eu preciso levar para o abrigo, né? Alguém aqui em casa toma uma medicação especial, tem algum cuidado específico? É bom a gente já ter a nossa documentação separadinha, para a gente sair daqui com o documento certinho, né? Não deixar para buscar, pegar esses itens tudo na última hora, né? E isso já é um exemplo de contingência, né? Contingência é uma coisa muito simples. As crianças, por exemplo, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que lá em casa, pelo menos, é assim, viu, Cauê? Os nossos filhos, quando se perguntar para eles se eles já têm a ideia de uma alternativa de solução
para não ficar sem bateria no celular quando acontece uma falta de energia, eles com certeza já têm uma ideia de solução, né? Vai pegar o notebook lá, vai usar o notebook como se fosse um power bank para carregar o celular, vai ter um power bank, né? Tem uma contingência, né, para poder não ficar sem o celular se acabar a energia elétrica. Enfim, é um documento onde você relata informações a respeito de uma área de risco ou de várias áreas de risco sobre qualquer tipologia de evento, de desastre. E nesse documento, baseado então nas informações dessa área, você começa a especificar alguns elementos de monitoramento, de acompanhamento, né? Acompanhamento dos processos que deflagram aquele tipo de emergência, tá? Quem são as instituições que serão envolvidas se aquele evento de fato ocorrer, as ações de fuga, de socorro, enfim, é um documento onde você fala do risco e como atuar no momento de uma emergência. E ele é um documento importantíssimo na gestão no todo, mas vamos focar um pouquinho aqui na gestão municipal, né? Porque quando o município elabora um plano de contingência, ele obrigatoriamente passa por todas as competências municipais previstas na Lei 2.608 de 2012, né? E só fazendo apontar algo importantíssimo aqui, né? Todas essas competências que você vê na tela aí, elas são do município com relação à gestão de risco e desastre, desde a prevenção até a recuperação das áreas afetadas, e elas devem ser executadas por todos dentro da gestão, sem nenhuma exceção, né? Então, eu vou citar como exemplo aqui, o terceiro item, vistoriar edificações e áreas de risco. Então, eu vou citar como exemplo a cidade de São Paulo, né? Quem tem competência legal para vistoriar obras, né? Obras que em áreas de risco ou obras que eventualmente estejam criando risco, é a Secretaria de Obras do município. Então, quando você tem uma vistoria nesse sentido aqui, é uma vistoria realizada pelo agente da Defesa Civil Municipal, acompanhado do engenheiro da Secretaria de Obras aqui do município, né? Então, isso é a ideia de funcionamento de um sistema em que toda a gestão vai funcionar. Um outro exemplo aqui, ó, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população. A pergunta, quando a gente fala sobre o envolvimento de todos dentro de uma contingência, é uma pergunta muito simples. É só a gente entender quem é que tem expertise para fazer aquela atividade. É assim que a gente compreende o funcionamento sistêmico. Então, com relação a esse elemento aí que eu disse, né, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população. Só a gente pensar um pouco, né? Quem dentro da gestão tem maior competência, expertise, né? Provavelmente competência legal, inclusive, né? Que é necessário para acolher as pessoas, para assistir as pessoas. Então, obviamente, serão as nossas secretarias de assistência social dos municípios, né? Elas que vão fazer a gestão, então, do abrigo. Então, a contingência para a gestão municipal é importante também, né? Por isso, né? Passa pelas competências municipais previstas na Lei 2.608 de 2012, como eu disse, que devem ser executadas de forma sistêmica, envolvendo todo na gestão, mais iniciativa privada e sociedade em geral, tá? Todos são envolvidos nas ações de proteção e defesa civil. Tenente, então todos os municípios precisam ter um plano de contingência? Exatamente. Todos os municípios precisam elaborar planos de contingência para aqueles riscos que são experimentados no seu território. Ah, mas o meu município aqui... a sua pergunta é importante, Cauê, porque ainda tem muita gente que, de uma forma equivocada, associa desastre apenas a eventos relacionados à chuva e excesso de chuva, né? É muito comum a gente perguntar, me cite exemplos de desastre, né? Então, os exemplos são escorregamento de terra, inundação, alagamento, né? São eventos relacionados com excesso de chuva. E as pessoas se esquecem que existem desastres que não estão relacionados com excesso de chuva, mas com a falta dela. Então, nós temos municípios na faixa leste, os municípios da faixa leste do estado, eles são mais suscetíveis à ocorrência de eventos relacionados ao excesso de chuva. Os municípios lá mais para o oeste do estado, eles não têm tanta suscetibilidade a ocorrências relacionadas a excesso de chuva, só que eles têm relacionados com a falta da chuva. Então, lá vai ter a seca, a estiagem, a baixa umidade relativa do ar.
dentre outros tipos de eventos que a gente conhece lá na classificação e codificação brasileira de desastres, onde temos também, por exemplo, os desastres de origem biológica, né, que pode ser lá uma epidemia, pode ser uma doença infecciosa viral, bacteriana, infestação de água, enfim, de algas, perdão, enfim. São eventos também classificados como desastres, que pode ser que ocorra. E ocorreu, né? Recentemente tivemos no mundo aí a pandemia, também recentemente aí, o problema relacionado com a dengue, que se estendeu por um período muito maior do que aquele que a gente estava acostumado a observar, né? Então, são desastres, né? São desastres. Além dos tecnológicos, tá? Então, nós temos os desastres tecnológicos, como, por exemplo, o incêndio em aglomerados residenciais, em plantas e distritos industriais, o acidente de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, qualquer modal de transporte, tanto de passageiros quanto produtos perigosos, né? Então, vá lembrando aí, né? Será que a gente já ouviu dizer em algum momento aqui no estado de São Paulo que ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, um caminhão na rodovia? Várias pessoas. Frequentemente, né? Mais recente ainda, tivemos aqui no estado próximo, né, um novo acidente envolvendo um ônibus, né, transporte de passageiros. Muitos passageiros, e isso também é desastre, é classificado. Temos o colapso de barragem, né? Enfim, colapso de edificação, temos diversas tipologias, tanto naturais com excesso de chuva, com a falta de chuva, os biológicos, quanto os tecnológicos. E uma vez que o município ele passa a compreender que isso é um desastre, ele precisa elaborar uma contingência. Se eu pergunto para quem está nos assistindo agora, que talvez você, no seu município, você não tenha tantos eventos relacionados com excesso de chuva, mas por acaso, puxa na sua memória, né? Por acaso não tem aquele cruzamento no seu município que toda hora dá um acidente de trânsito ali, com vítima? Por acaso não tem uma rodovia no seu município que está toda hora passando caminhão com produto perigoso ali, já aconteceu um acidente algumas vezes? Área de risco tecnológico, precisa ter contingência para isso, tá? E quais são os elementos mínimos que precisam ser considerados no plano de contingência? São esses que você está vendo na sua tela aí, né? Que estão lá no parágrafo 7º do artigo 3º A da Lei 2.340 de 2010, tá? Então, esses elementos mínimos, a indicação de responsabilidade de cada órgão, de que vai atuar, quem vai fazer o quê, nós vamos ver todos esses elementos aqui na sequência, né? Definição de qual sistema de alerta, de monitoramento, né, que será utilizado, a realização de exercícios simulados com participação da população, é importantíssimo que você envolva a população nessas ações, né, porque não adianta nada você desenvolver esse trabalho e não envolver a população, né. Que mais que a gente pode citar aqui? As ações de atendimento pré-hospitalar, né, psicológico, intra-hospitalar também, cadastro de equipes, de voluntários, o desenvolvimento de abrigos, centro de distribuição de suprimentos, de logística humanitária, enfim, tá? São diversas essas ações mínimas que estão previstas para um plano de contingência. Entrando aqui, então, mais agora na parte de elaboração, né, a gente tem um momento importante, né, para começar a elaboração, que é você definir a forma como você vai elaborar, tá? Existem várias maneiras, então tem 3 aí para você como exemplo. Temos no nosso site aqui da Defesa Civil do Estado de São Paulo, é o CIDEC, que está aí na tela, né? Nós temos um módulo de elaboração de plano de contingência, assim como o site da Secretaria Nacional de Defesa Civil, eles também possuem um módulo de elaboração de plano de contingência, está aí no S2ID. E temos templates também, existem documentos modelo aí na internet para tudo quanto é lado. Tá? Inclusive no nosso site, o link está aí, né? Tem um documento template ali, é um documento em Word, né? Ele tem partes que estão na cor vermelha e que estão dizendo para você o que você tem que colocar ali naquela parte do documento. Enfim, né? São diversas formas de você produzir. Então, o que é interessante você saber aqui? Escolha qual a forma que você vai elaborar o seu plano de contingência antes de iniciar, porque todos esses formatos que existem disponíveis, cada um vai pedir É lógico que existem as informações mínimas que eu acabei de passar para vocês, né? Mas cada um vai ter outras tantas informações aí, com formulários próprios, então é bom você definir qual que vai ser o modelo que você vai utilizar
para já, então, quando começar ali as reuniões de elaboração, você saber o que será perguntado para as demais instituições que você precisa saber para deixar o seu plano de contingência bem completo. Então, é importante você definir. Se eu tiver que fazer alguma indicação aqui, eu prefiro as ferramentas online, tá? Porque a ferramenta online te permite, te dar a facilidade de acesso em qualquer lugar, né? Então, eventualmente, você pode preencher o seu plano de contingência em loco. Você está no bairro fazendo o levantamento da cadastral da pessoa, já consegue já ir lançando as informações no seu plano de contingência. É um formato que eu prefiro, né? Mas nada impede que cada um escolha aquele que se identifique melhor. E aí, passando para as etapas de elaboração. E a primeira delas é a percepção do risco e a decisão de construir um plano de contingência. Como que eu tenho essa percepção de risco, né? Então, existem diversas maneiras para você conhecer o risco, tá bom? E diversas tipologias. Estão algumas de exemplo aí para vocês na tela, mas sempre que você tiver uma dúvida, recorra, como eu disse, à classificação e codificação brasileira de desastres. Ela ajuda você a abrir a sua mente, expandir os seus horizontes com relação ao tema, né? E não deixar tipologia de desastre aí no seu território de lá, tá? Então, conhecer as áreas de risco. E as informações que você colher a partir de agora sobre as áreas de risco, né, o conhecimento e as informações que você tem sobre ela, vão te conduzir nesse trabalho de elaboração do plano. E, obviamente, que você, é possível a gente já compreender que existem distinções entre os riscos. Então, por exemplo, aqui uma área de risco de inundação, e ela, eu não sei se a imagem está boa para vocês, mas ela toma toda essa parte aqui da foto, tá? É tudo isso. Então, a quantidade de ruas, né, inclusive ela vai até mais profundo aqui, tá bom? Quantidade de residências e ruas. Então, quando a gente olha uma área de risco desse tamanho, eu já consigo imaginar aqui que há um plano de contingência complexo, que envolve muitas instituições, né? Por quê? Voltando lá para o comecinho, quando eu falei de sistema e cada um fazer o seu papel conforme sua expertise, né? A gente, quando busca as expertises, a gente, aqui pela Defesa Civil, a gente observa uma área dessa aqui e o que a gente pensa quais são as políticas públicas que não estão funcionando aí agora? É isso que eu penso. Então, eu vou citar para vocês aqui, ó, quem eu convidaria para participar dessa contingência. Pessoas em área de inundação, preciso de abrigo, política pública de assistência social, então tem que chamar assistência social. Eventualmente, não, possivelmente, provavelmente, eu vou precisar ofertar logística humanitária para essas pessoas. Então, eu preciso convidar aqui o nosso Fundo Social o Fundo Social de São Paulo para poder fazer a oferta de cesta básica, de colchão, de vestimenta, de itens de higiene pessoal, itens de higiene de ambiente, e até, se for necessário, o Fundo Social organizar uma campanha de arrecadação que envolve, se for necessário, o terceiro setor, como, por exemplo, o voluntariado, Cruz Vermelha, Exército da Salvação, enfim. Então, já é mais uma política pública que eu vi aí que vai precisar e eu vou chamar o responsável, que é o Fundo Social, para participar. Outra, mobilidade. Já estou vendo aí, está tudo inundado, ninguém consegue trafegar por aí. Então, a Secretaria responsável pela mobilidade urbana precisa ser chamada. O que mais que eu tenho aqui? Possivelmente aqui eu estou com um problema de fornecimento de água, de coleta de esgoto, né? Então, tem que chamar aí os responsáveis por esse serviço do seu município. É possível que tenha falta de energia, e até perigoso, né? Uma área de inundação desse tamanho aí, a pessoa esteja dentro de casa com a energia ligada, né? Então, vamos precisar do pessoal da distribuição de energia para poder restabelecer o funcionamento. Que mais que a gente vê aí? Essas pessoas, elas precisam continuar estudando, né? As crianças, os adolescentes, os jovens e adultos também, né, do EJA, precisam continuar estudando. Então, a Secretaria da Educação tem que participar também. A educação precisa voltar a funcionar o mais rápido possível. Então, a ideia eu olhar o tamanho da área, né, o tamanho da encrenca, e já ir definindo aqui, na minha mente, né, quais são as possíveis instituições que deverão atuar nessa circunstância. Pensando aqui um pouco, trazendo para a nossa temática, que é do incêndio florestal, os interlocutores, para a gente chamar, aí nesse caso, pensando aí que
Isso geralmente ocorre ou numa área de vegetação nativa, né? Ou numa área agro-silvopastoril. A gente imagina, né? Quem que a gente vai chamar para o nosso plano de contingência? Imagino que o Corpo de Bombeiros, né? A própria Defesa do município. Ótima pergunta. Então, ó, vamos pensar, né? Como disse o nosso amigo Cauê, né? A gente pensando numa área de risco de incêndio em vegetação. Então, essa área é muito próxima da cidade, é próxima de residências. Então, essa área pode afetar residências. Então, possivelmente, eu vou ter que remover essas pessoas para um abrigo até que esse incêndio acabe, né? Porque não é salutar você manter pessoas no meio de um ambiente saturado pela fumaça, né? Com monóxido de carbono no ambiente, né? E também por conta do próprio das chamas, né, que podem atingir as moradias. Então, eu vou precisar remover as pessoas. Uma vez que eu removo as pessoas, eu já preciso de um abrigo e, para isso, assistência social. Certo? Quanto tempo essas pessoas permanecerão no abrigo? Lá tem que ter água, tem que ter alimentação, tem que ter o colchão para descansar se for preciso. Então, fundo social. Aí tem que pôr o abrigo para funcionar. Instituições como o Cauê disse para a gente aqui, para o combate às chamas, o Corpo de Bombeiros, é uma instituição que eu preciso envolver. O meu município possui brigada de incêndio? A brigada de incêndio do município precisa ser acionada. Mas eu tenho empresas, eu tenho um plano de auxílio mútuo na região, eu tenho grandes fazendas, né, para o pessoal do agronegócio, enfim, vai chamar esse pessoal para apoiar também, porque, como eu já disse, né, a atuação sistêmica envolve todas as entidades do poder público, mais a iniciativa privada e a sociedade em geral. Então, vai chamar também os representantes das empresas, do agronegócio, né, os proprietários de terras aí do município, para que apoiem também com os seus recursos. Então, é uma empresa que tem caminhão-pipa, que tem a brigada de incêndio própria, todo esse pessoal você vai chamando para compor o time que vai atender essa emergência. Mas o incêndio ele pode afetar uma rodovia. Precisa chamar a concessionária para participar do seu plano de contingência, responsável pela rodovia. É um serviço concedido, concessionária, não é Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia federal vai chamar o departamento correspondente do órgão federal, mas a garantia de segurança na rodovia. Rodovia estadual, vamos chamar a Polícia Rodoviária Estadual. A rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal, porque a hora que a fumaça começar a tomar conta da rodovia, alguém precisa lá parar o trânsito, organizar o trânsito, desviar o trânsito. E essa função é dessas duas entidades de policiamento. Então, esse momento de você analisar o cenário de risco, a percepção, né, a decisão de construir um plano, que eu dei o exemplo da inundação, também para o incêndio florestal, você precisa ter essa ideia, você precisa sentar diante da área de risco e pensar com bastante inteligência, abrir a sua mente para compreender tudo aquilo que pode ser afetado. Vai chamar, por exemplo, a Secretaria de Saúde do seu município, porque isso pode afetar em problemas respiratórios na população. E o seu serviço de saúde vai ter condição de atender todo mundo com problema respiratório, na hora que todo mundo tiver um problema respiratório? Eles têm que se preparar para isso. Quem vai oferecer saúde serão eles. Essas pessoas fora da casa delas, uma vez que as pessoas estão fora de casa, foram para o abrigo, essas casas ficam sozinhas. A gente já ouviu aqui, várias vezes aqui, né? Que as pessoas saem de casa para ir para abrigo. Tivemos exemplos recentes aí dos eventos do Rio Grande do Sul. As pessoas estavam no abrigo, o que estavam fazendo na casa delas lá? Estavam saqueando a casa delas. O que está faltando lá? Segurança pública. Você tem que chamar a polícia militar, a GCM, e vão fazer o policiamento ostensivo preventivo lá nas casas das pessoas que ficaram isoladas lá enquanto elas estão no abrigo. Tem que ter a segurança pública lá no abrigo também, para proteger a saúde e a integridade física das pessoas que estão abrigadas. Evitar lá o tráfico de drogas dentro do abrigo, o abuso dentro do abrigo, né? Tem que ter a segurança pública. Essa é uma função, Cauê, sempre nas nossas aulas a gente fala, coordenador municipal de defesa civil. Essa função é sua, você é o responsável por coordenar o sistema. Você é o responsável por ter, diante de uma dinâmica de todos aqueles que precisam ser envolvidos na sua contingência, né? Essa atividade, essa análise, ela é de competência do coordenador municipal de proteção
e Defesa Civil, tá? E como conhecer as áreas de risco do seu município, né? Então, você pode fazer uma consulta em histórico de desastres, né? Como existe, por exemplo, aí no S2ID do governo federal, existe no nosso site também, o SIDEC, né? São ferramentas interessantes para você fazer a consulta de histórico de desastres do seu município. E é uma forma de você conhecer as áreas de risco. Veja, né? Existem instrumentos técnicos, documentos técnicos, que falam sobre análise de risco no território, tá? Mas não é preciso que você tenha um documento técnico dizendo para você, ó, de fato, aqui é uma área de risco de incêndio florestal, para que você adote a postura para elaborar a contingência. Não precisa, basta você conhecer. Então, esse momento de em que basta você conhecer, então aqui é um caminho importante, o histórico de desastres, né, que você pode consultar tanto lá no S2ID, como eu disse, quanto no nosso site, o SIDEC, tá bom? Outras formas, o próprio histórico de eventos do município. É muito comum a gente conhecer esse tipo de evento, né? Eu moro aqui em São Paulo, dependendo de como está o céu, né? Tipo, o quanto choveu à noite, como está o céu e a previsão do tempo durante o dia, eu sei que eu não posso me aventurar em alguns locais específicos aqui na cidade de São Paulo, porque vai ter alagamento. Então, basta que você tenha esse conhecimento no seu município para poder definir a contingência. Um exemplo bom é esse aqui, ó, né? É esse aqui, ó. Uma enxurrada, né? Mas não tem nenhum documento técnico dizendo que essa rua ela tem enxurrada, mas não precisa ter um documento técnico. Basta você conhecer que quando chove forte no seu município tem uma rua X lá que fica parecendo um rio para você adotar uma postura de contingência com relação a ela, né? E aí, a gente compara com os demais eventos aqui, né? Olha que simplicidade, Cauê, de uma contingência nesse sentido. Uma contingência aqui para essa rua, onde está vendo, está arrastando um motoqueiro e sua moto aí, né? Para mim é muito simples, um órgão responsável para fazer o monitoramento e um para isolar, para interditar essa via pública e desviar a rota para que o pessoal não utilize durante a chuva. Então, basicamente, duas entidades aí, né? Um para monitorar a chuva e a outra para fazer isolamento, que vai ser o Departamento de Trânsito. Olha que simples a contingência. Muito simples, né? E está feita a contingência. A cidade de São Paulo, como exemplo, nós temos aqui uma contingência nesse sentido, por exemplo, para o túnel do Anhangabaú, né? Então, é o CET, né? A CET, que faz o monitoramento, inclusive, do nível de água na calha dos rios da região do Anhangabaú, mais a previsão de chuva, e o CET vai lá, de acordo com as previsões e os índices que estão sendo observados, ele vai lá e fecha o túnel do Anhangabaú e desvia a rota dos veículos. Para quê? Se alagar o túnel do Anhangabaú, ninguém morre afogado lá dentro. Então, veja, é uma contingência elaborada por apenas uma instituição. Então, é possível, né? A contingência ela pode ser feita por muitos, né? Ou por uma quantidade menor de pessoas. Então, esse é também o conhecimento, né? Existem também, para você conhecer sobre a área de risco do seu município, você pode buscar lá no site do Serviço Geológico do Brasil, né, o antigo CPRM, no nosso site também, Defesa Civil do Estado de São Paulo, você pode ter acesso, navega aí em Defesa Civil BR, vai aqui em Serviços, Cartas Geotécnicas, vai abrir essa telinha, põe o nome do seu município, pesquisa e vê se tem alguma coisa para você, né? Outras formas de você conhecer, só um adendo, né? Todos esses municípios que estão na cor azul possuem algum tipo de instrumento de mapeamento de risco geológico ou hidrológico no estado, tá? Outra forma de você conhecer a área de risco é o plano de ação de emergência, né? Outra forma de você conhecer a área de risco é você se inteirar da classificação e codificação brasileira de desastre, que eu já falei algumas vezes para você tratar qualquer tipologia que exista no território do seu município. E outra maneira também é você, além de conhecer o histórico de provável incêndio florestal no seu município, existe aí também a Defesa Civil do Estado, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística, operacionaliza aí a operação São Paulo Sem Fogo. São Paulo Sem Fogo, e isso, a Operação São Paulo Sem Fogo, né? Na qual nós emitimos aqui diariamente informação sobre o risco de incêndio florestal, né? A gente mapeia o estado de São Paulo e vai dizer, risco muito alto, médio, né? Exatamente.
Nós tivemos uma aula, não sei, não sabemos se o nosso cursista já assistiu ou não, mas a aula sobre instrumentos de monitoramento, que a gente teve também com a Defesa Civil, a gente apresentou, e também volte lá, né? Acho que para lá também temos, a gente apresentou as plataformas da Defesa Civil, as plataformas da CENIL e inclusive o DataGel, que é onde tem todo esse histórico de ocorrência dos acidentes, dos desastres, né, com incêndios florestais. Então, acredito que é uma boa referência também, né, Tenente? Sem dúvida, as referências são excelentes, né? A consulta de históricos aí ela é muito importante para a gente conhecer as áreas de risco do nosso município, né? Então, aqui nós estamos ainda nessa fase de análise do cenário de risco, né? Em que o gestor municipal de defesa civil está fazendo essa análise para poder conseguir fazer o envolvimento de todas as instituições. E aí, eu tenho algumas informações que são bastante importantes para que você avalie um cenário de risco de incêndio florestal, né? E essas informações, elas serão repassadas posteriormente para todos aqueles que serão envolvidos. Então, informações como, por exemplo, o regime de chuvas, né? O histórico de projeção de chuva, né? O histórico de períodos prolongados de estiagem que aumentam a inflamabilidade da vegetação, né? Um histórico sobre as temperaturas médias e extremas, né? As regiões são mais quentes e secas, enfim, porque essas regiões elas tendem a ter maior risco de ignição e propagação do fogo, velocidade e direção predominante de vento, né? Importantíssimo você saber qual que é o padrão, né? Assim, no meu município, geralmente o vento é leste para oeste, né? E aí o fogo começa lá do lado leste do seu território municipal. Então, dependendo da condição, o fogo vai se alastrar, passar por todo o território do seu município, né? É importante saber a velocidade e direção predominante do vento, para você estar preparado, né? E também, assim, como eu disse, as instituições envolvidas estarem preparadas, saber o histórico relacionado com a umidade relativa do ar, né? Que, especialmente quando tiver abaixo de 30%, grava bastante, né? A sujeição ao incêndio em vegetação, né? Conhecer o tipo de vegetação do seu município, do território, né? Coloquei histórico de incêndio, para poder, então, mapear, né? Conhecer as áreas críticas e definir ali corretamente os acessos necessários e, como eu disse, quem que deve atuar nessas emergências. E são informações importantes não só para você, que é o gestor, não só para o gestor de defesa civil, que vai montar esse grupo para elaborar o plano de contingência, mas informações que você vai transmitir para todas as entidades. Então, você pega, por exemplo, alguém do agronegócio que tem grandes extensões de terra, é importante saber sobre o regime de vento, de chuva, temperaturas extremas, velocidade do vento, a média, a direção do vento, porque isso tudo vai definir também, na parte dele lá, uma medida preventiva ou preparatória que vai se aprodar, que vai ser estabelecer os aceiros, né? Enfim. Passa, então, para o próximo passo, que é definir o grupo de trabalho, né, das pessoas que vão atuar, como já foi citado aqui algumas vezes, né? Então, quem que vai trabalhar, né? Assistência social, fundo social, saúde, o departamento de Secretaria de Saúde do seu município, vai o pessoal do Corpo de Bombeiros, a Brigada de Incêndio do município, enfim, voluntariado, né? Então, todos que devem ser envolvidos. Uma vez feito isso, então será organizada uma reunião para apresentação da área de risco de incêndio florestal ou de qualquer outra tipologia de desastre para todos que pertencem, então, ao grupo que fará esse plano de contingência. E aí, antes ainda, né, de se reunir com esse grupo, um momento muito importante, Cauê, além daquelas informações relacionadas com a área de risco de incêndio, né, que nós acabamos de citar há alguns minutos, também informações sobre as pessoas, sobre quem está ocupando o território, tá? Então, para que as demais instituições possam se preparar melhor para o atendimento. Então, não basta você dizer, ó, tem uma área de risco de incêndio florestal que pode atingir um bairro onde mora 50 pessoas, ponto. Essa informação é importante? Sim, ela é importante, mas ela é suficiente para que se faça um trabalho com efetividade? Ela não é suficiente para fazer um trabalho com efetividade. Por exemplo, uma área que eu preciso fazer uma intervenção e tirar as pessoas por conta de risco de incêndio florestal, onde moram 200 pessoas. Tá, aí eu chamo a assistência social para trabalhar com a gente e falo para eles, ó, são 200 pessoas. A assistência social, ela vai ter um trabalho para arrumar um abrigo para 200 pessoas, certo?
Agora, se eu tiver, por exemplo, a informação sobre quem tem solução temporária de moradia, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui divide o grupo das pessoas que são retiradas da área de risco em dois subgrupos distintos, tá? Então, são os desabrigados e os desalojados. Os desabrigados são as pessoas que não têm outro lugar para ir. Então, elas precisam ficar sob a tutela do município, tá? Então, essas pessoas ficarão no abrigo. Já os desalojados são as pessoas que têm outro lugar para ir, você precisa sair de casa. Então, ela pode ser que ela tenha uma outra propriedade, pode ser que ela tenha a condição de ficar na casa de amigos ou de parentes. Enfim, ela tem outra solução de moradia temporária. Tá? Então, nesse exemplo que a gente citou, 200 pessoas. Não é muito diferente se eu abordar a assistência social e falar, olha, você precisa... essa área de risco aqui são 200 pessoas, mas 150 delas têm solução temporária de moradia. Logo, você precisa organizar um abrigo para 50. Tem diferença ou não? A assistência social, organizar um abrigo para 200 pessoas ou para 50, tem muita diferença. Tem muita diferença, né? Tem diferença até na edificação que será usada como abrigo. Né? Pode ser algo menor, né? Não algo necessário para acolher 200 pessoas. Assim como outras informações que você está vendo na sua tela aí. Quantidade de mulheres, de homens, crianças, idosos. Tudo isso facilita você estabelecer, por exemplo, compartimentação no abrigo. Esses homens, mulheres, crianças e idosos, são quantas famílias? Eu consigo estabelecer uma sala separadinha para cada uma das famílias, ou todas vão ter que ficar juntos num lugar só? E as pessoas com deficiência, quem que vai atender? Quem que busca? Será que na hora de fazer a evacuação das pessoas para que sejam encaminhadas ao abrigo, aquela família X que tem uma pessoa com deficiência lá, ela consegue sozinha se deslocar até o abrigo, ou é preciso de um apoio com transporte aqui específico do município, transporte para pessoas com problema de mobilidade, para levá-las até o abrigo? A pessoa com problema de saúde, né? De repente você tem alguém lá que é acamado, né? Que faz algum tratamento específico, que está o dia todo ali com algum aparelho específico para manter a sua... para te dar um pouco, que dá um pouco mais de conforto para ela na condição que ela está vivendo. Será que o melhor lugar para acolher essa pessoa é um abrigo? Ou será que essa pessoa com problema de saúde, talvez não seja melhor a gente conversar com a Secretaria de Saúde do município e falar, ó, se a gente precisar remover, libera um leito só para o seu José aqui, que ele tem problema de saúde, acamado, né, está sempre num equipamento de O2. Talvez o abrigo não seja mais confortável para ele, né? Então, é importante conhecer essas informações. Outra informação importante, os animais de estimação. Então, quando você estiver trabalhando aí no grupo, pensando no grupo de trabalho da contingência, traz o pessoal das zoonoses. Põe o pessoal das zoonoses junto com o pessoal da assistência social para ver se consegue lá no abrigo montar um espaço para acolhimento desses animais de estimação. Porque, Cauê, as pessoas que têm animal de estimação, numa situação de risco, elas não saem de casa se não puderem levar o seu animal de estimação. Aí eu tenho animal de estimação em casa, e se eu precisar sair de casa por conta de um problema dentro da minha casa, eu certamente só vou sair quando eu conseguir retirar os 3, junto com a gente. Tá? Então tem que pensar nisso também, né? A solução, quem tem transporte próprio, quem não tem, enfim, são informações que vão melhorar, fazer a sua contingência se tornar mais efetiva para atender a sua população, tá? Existem bases onde esse trabalho de levantamento dessas informações pode ser feito, né? Então, você tem, por exemplo, aí, você pode, junto com o pessoal da assistência social, né, através do CadÚnico, conseguir já uma quantidade importante desse tipo de informação. O pessoal lá do Programa de Saúde da Família do município, geralmente, também tem bastante informação desse tipo, né? Então, você não precisa começar do zero, né? O levantamento disso. Tá? Você pode pedir apoio dos componentes do sistema já para fazer esse levantamento. E aí sim, então, você constitui o grupo de trabalho, né? Define todas aquelas instituições que vão participar da sua contingência. Para quê, pessoal? Para que você apresente a área de risco para o representante de todas essas entidades. Aqui tem alguns exemplos na tela, né?
para que cada entidade dessa aqui avalie a área de risco com a sua expertise, tá? E por que esse momento aqui, em que o representante de cada entidade avalia a área de risco conforme a sua expertise, por que esse momento é tão importante? Porque, gente, quem dá solução para o serviço na área de risco e para as pessoas afetadas é o responsável pelo serviço. Então, vou citar alguns poucos exemplos aqui, tá bom? Então, veja. Quem precisa conhecer a área de risco, saber a quantidade de pessoas, de homens, mulheres, idosos, crianças, desabrigados, desalojados, quem precisa conhecer essas informações para acolher essas pessoas no abrigo? A assistência social. Então, a assistência social vai analisar essa área de risco com o objetivo de garantir a melhor condição de abrigamento para essas pessoas. Quem tem que dar a solução de abrigo é o responsável pela ação com a assistência social. Tudo bem? Vamos um exemplo da segurança pública, né? Quem precisa conhecer a área de risco e seus detalhes para fornecer o policiamento ostensivo e preventivo aqui, e, se for o caso, repressivo, né? Vai ser GCM e Polícia Militar. Então, o representante da GCM, o representante da PM, precisam avaliar essa área de risco com o seu olhar, a sua expertise, para poder promover a solução e entregar segurança pública, que é o seu serviço, né? Então, o policial militar, o GCM, ele olha, poxa, são 200 residências, né? São 4 quarteirões aqui. No meu município eu tenho de serviço todo dia só 2 viaturas. Eu vou dar conta de fazer o preventivo aqui? Não vou dar conta. Então, quem que tem que dar a solução? Continua sendo o responsável pela política pública. Então, o GCM vai falar, ó, vamos com o apoio da PM. Então, aí tem o GCM e PM trabalhando. Pronto, conseguimos. Ó, de 2 passamos para 4 viaturas aqui de serviço, já dá para ficar uma aqui fazendo um patrulhamento enquanto as pessoas estão no abrigo. Mas também precisa de segurança lá no abrigo, né? Para evitar condições de crime lá no abrigo com as pessoas. Precisa de mais gente. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a hora que você conhece o tamanho da encrenca, né? Qual o tamanho de Porto Alegre que pode ser inundado? A gente viu lá que Porto Alegre pode ser inundado, né? Então, qual a quantidade de policiamento ostensivo que eu vou ter para prevenir, para que as pessoas as casas não sejam saqueadas, né? Então, a PM que tem que analisar isso em conjunto com o GCM, ó, não dou conta, vamos precisar de apoio de GCM de município vizinho, vamos precisar de apoio de polícia de estado vizinho, vamos precisar de apoio do Exército para fazer o policiamento preventivo aqui, o ostensivo fardado. Tá? Então, isso já pensa antes já, né? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, que nesse momento aqui, o grupo de trabalho, cada um está analisando a área de risco com a sua expertise, para propor a sua alternativa de solução. Então, isso se estende para qualquer uma das entidades. Então, você vê no caso do incêndio florestal, é importante, por exemplo, que o Departamento de Água do seu município, ele pense em apoiar a assistência social para garantir que vá ter água lá no abrigo para as pessoas. É importante. É importante o Corpo de Bombeiros conhecer o tamanho da área de risco para falar, olha, aqui no meu município só tem um quartel com 3 bombeiros por dia, vou dar conta? E aí, bombeiro, como é que você vai apagar o fogo, então? Como é que você vai resolver isso aí? Então, quem tem que dar solução para isso é o Corpo de Bombeiros. Tá? É ele que tem que falar, não, se precisar aqui, eu vou pegar apoio do quartel do município vizinho, nós vamos fazer um plano de chamada aqui, vamos convocar os bombeiros que tiver de folga, vai trabalhar nesse dia, vão envolver as brigadas de incêndio municipais. Quem tem que dar a solução para apagar o fogo é o bombeiro, contando com o apoio, sob a coordenação da Defesa Civil, contando com o apoio, inclusive, da brigada do agronegócio, da fazenda, da indústria, todo mundo trabalhando junto para dar a solução de combate. Então, se o município for participante ali, tiver um plano de auxílio mútuo,
já é um bom caminho andado, né, para essa previsão no plano de contingência, né? Essa questão de agregar os recursos que estão regionalmente alocados, né? Exatamente, sem dúvida. Então, por isso que é importante essa atividade do coordenador de se debruçar na etapa anterior aqui e compreender tudo que existe disponível de serviço público e particular e organismos como os planos de auxílio mútuo para poder coordenar a integração de todos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? Então, é isso, né? Então, cada um analisando por quê. Por que isso, né? Porque uma vez que foi feito isso, né, a análise do cenário de risco, que começa a ser feito o cadastro das capacidades, né, sobre a contingência. E o que é isso, exatamente, né? Depois que você fez essa reunião com as entidades e apresentou a área de risco, você precisa marcar um dia de retorno, aí você dá um tempinho para o pessoal trabalhar, né? Que é de acordo com a sua capacidade de operacionalização e de elaboração, né? Então, tem gente que consegue fazer isso em uma semana, tem gente que consegue fazer em um dia, tem gente que só vai conseguir em um mês, enfim, aí é de acordo com o planejamento aí da sua região. Mas é um retorno, uma vez que você fez essa reunião, todos os representantes de todas as entidades, eles saem com a lição de casa de terminar essa análise da área de risco para que cada representante de cada entidade retorne na próxima reunião dizendo o que vai fazer e qual recurso humano e material que vai empregar. Então, essa reunião de retorno é bastante simples. Tá? É a assistência social falando, ó, analisamos aqui, o abrigo vai ser o ginásio de esporte do município. E nós vamos fazer com o apoio do Fundo Social, porque o Fundo Social tem lá recurso de logística humanitária e está resolvido. Para isso, nós vamos colocar lá, sim, para atender essas 50 pessoas aí, do nosso exemplo, nós vamos colocar os nossos 5 agentes de assistência social aqui do município para trabalhar lá no abrigo, vão acolher, vão cadastrar as pessoas, né? Nós vamos pegar também apoio da Secretaria da Educação, o pessoal que faz a comida dos alunos lá vai trabalhar na cozinha lá com a gente para apoiar. Enfim, quem tem que dar solução para o funcionamento do abrigo é a assistência social. Então, ela vai trazer na próxima reunião tudo que será feito sobre a coordenação dela dentro do abrigo. O policiamento e GCM vão falar, ó, a gente vai fazer a nossa atividade policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Então, nós teremos aqui, se acontecer emergência, 10 viaturas disponíveis, cada uma com 2 homens, sendo 5 da GCM e 5 da PM, que vem de tais regiões aqui do município ou de municípios vizinhos, se não tiver o suficiente, mas já está pronto e programado, e a gente vai fazer o ostensivo tanto nas residências que ficarem lá sozinhas, né, porque as pessoas foram para o abrigo, tanto no abrigo para preservar a segurança pública lá, para as pessoas que estão abrigadas. Então, o bombeiro, né? O bombeiro vem, olha, nós temos aqui só uma viatura de combate a incêndio, mas se ocorrer um incêndio aqui, a gente vai ter apoio do subgrupamento de bombeiro do município vizinho aqui, ou do posto de bombeiro de 2 ou 3 municípios vizinhos, mais o pessoal do plano de auxílio mútuo, mais o pessoal da refinaria, mais o pessoal do Brigada de Incêndio do município, Defesa Civil do município tem um carro lá que tem uma bomba para apagar o princípio de incêndio, tem abafador dele. Então, vai catalogar todas essas informações. Vai dizer o que vai fazer para combater incêndio, e mais todos os recursos humanos e materiais que serão empregados. Então, essa é a reunião de retorno. Então, veja, né, para o coordenador municipal da Defesa Civil, o trabalho dele até o momento foi conhecer a área de risco, né, conhecer os detalhes da área de risco para levar essas informações para o grupo e com inteligência, né, com a sua mentezinha bastante aberta, né, envolver todas as instituições que precisam ser envolvidas para cada um fazer o seu papel. Daqui para frente, são as instituições que vão trazer as informações, e elas serão apenas reunidas pelo coordenador municipal e sua equipe ali administrativa. Essas informações, elas serão apenas reunidas no plano. O bombeiro vem dizer o que vai fazer, o SAMU vem dizer o que vai fazer, a Secretaria de Saúde vem dizer o que vai fazer, tá? Então, cada um deles vem trazer ali os seus protocolos de atuação e os recursos humanos e materiais que serão empregados na emergência, tá?
O próximo passo, né, uma vez que estão catalogadas as instituições, procedimentos, enfim, né, é preciso definir mais alguns detalhes sobre procedimentos. Então, vamos lá. Nós temos procedimentos de monitoramento, alerta e alarme. Então, para cada tipologia de evento, existem perfis, padrões de monitoramento, principalmente de monitoramento, tá? Por exemplo, se eu falar de uma área de risco de deslizamento de terra, o que eu preciso monitorar? Eu preciso monitorar o acumulado de chuvas, que deixa o solo mais pesado, né, e suscetível ao escorregamento. Eu preciso monitorar se ainda está chovendo e se vai continuar chovendo por um período longo. E eu preciso monitorar com vistoria de campo se eu tenho sinais que indicam que o solo esteja se movimentando, como, por exemplo, a existência de postes e árvores inclinados, degraus de abatimento no solo, parede embarrigada, o morador de repente reporta lá, né? Ó, do nada a janela, a porta da minha casa começou a emperrar para abrir e fechar. A trinca nas paredes, né? Trincas novas, recentes. Então, o som de estalo na vegetação, esses são sinais que indicam que o solo está se movimentando. Então, esses são elementos importantes de você monitorar para examinar. Vamos pegar, por exemplo, inundação. É importante eu monitorar o acumulado de chuvas? É importante, porque quanto mais alto tiver o acumulado de chuva, menos água o solo está absorvendo e mais está indo para a calha do rio. É importante para saber da inundação. É importante eu acompanhar o nível que a água está dentro da calha? Importantíssimo monitorar isso aí. Né? É importante. É importante eu saber se está chovendo no município que está mais lá para cima, a montante do meu? É importante, porque aquela água vai demorar. Lembra do histórico, né, que eu falei, né? Não precisa ter um instrumento técnico, mas quem mora no interior geralmente sabe esse tipo de coisa. Está chovendo lá, Cunha. Daqui 40 minutos a água vai chegar aqui em São Luís do Paraitinga. Você já sabe esse tipo de coisa. Né? Então, é importante monitorar esses eventos. E veja, né, o Cauê, eu estou dizendo aqui alguns elementos de monitoramento e para a gente continuar nesse processo de abrir a mente da gente, expandir os nossos horizontes e ficar achando que tudo é impossível, né? Eu preciso monitorar o nível que a água está na calha do rio. Aí o camarada ele já fica pensando assim, eu não tenho recurso para comprar um sistema de monitoramento eletrônico por satélite, não precisa. Não precisa, é observacional, né? Você consegue ir lá e ver, não consegue. Dá para você ir lá e dá para você colocar uma rotina diária lá para os seus agentes municipais lá, né? No dia de previsão de chuva mais intensa, no dia que estiver chovendo, para de vez em quando ele olhar como é que está o nível da calha, da água na calha do rio. Dá para fazer a observação. Os exemplos que eu dei aqui da vistoria de campo para escorregamento de terra, é tudo visual. Né? O poste árvore inclinado, o degrau de abatimento, o som de estalo da vegetação. Você não precisa comprar equipamento de 50 milhões de reais para ver se o solo está deslizando. Você consegue fazer esse tipo de visualização lá no observacional. E aí você definir lá quem que vai fazer esse tipo de monitoramento. Então, o que é legal, né? É importante a gente monitorar quando a gente fala de incêndio florestal, né? Então, é legal você ter as informações por satélite, é legal, você vai conseguir na internet com o INPE, com o INMET, né? Você vai conseguir informações com o nosso Centro de Gerenciamento de Emergência aqui na Defesa Civil do Estado. É importante você estabelecer rondas, é importante. Né? Pô, tem os parâmetros aqui, né? Aqui o nosso Centro de Gerenciamento de Emergência, ele manda os parâmetros de umidade relativa do ar para o município durante a operação estiagem, e ele fala sobre níveis de observação, atenção, alerta e emergência, né? É uma coisa nesse sentido. Então, o que eu faço nesses níveis, né? Poxa, se eu receber um nível de observação, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. O que eu faço no momento em que o meu município está só na observação? Eu estou mantendo o meu plano de contingência funcionando, mantendo contato com todo mundo que participa, sabendo se está tudo bem, se aqueles recursos que todo mundo falou que empregasse está tudo em ordem, estão precisando de alguma coisa, né? O assistência, como é que estão as coisas aí? Tranquilo, graças a Deus. Aí aquele abrigo lá, hein? Como é que tá? Aí, então, rapaz, fiquei sabendo que estão fazendo uma manutenção no banheiro lá, não vai dar para usar agora não. Tá vendo? É no momento de normalidade que você mantém
essas informações sobre a sua contingência e apoie as entidades envolvidas para que elas também mantenham vigilância sobre os seus recursos. Que aí você vai falar, olha, assistência, é legal, você pensa num plano B, numa outra edificação para seu abrigo, enfim, isso é para todas as instituições. Quando você já passa para atenção, para alerta, você já tem ações diferentes para fazer. Então, você passou lá para o atenção, aquela ida que o seu agente faria para dar uma olhada lá naquela área de risco de incêndio florestal, uma vistoria, né, uma ronda, né, subir no ponto mais alto do município e olhar para o horizonte, para onde tem ponto de fumaça, né? Pô, faz isso 2 vezes por dia durante a observação. Meu, passou por atenção, vamos fazer 4 vezes por dia? Passou por alerta, vamos fazer mais vezes? Que é para você contato com as entidades. Ô, empresa tal, como é que estão as coisas na região? Está tranquilo? Está vendo algum foco aí? Não. Esse tipo de atuação é importantíssima nos momentos de alerta, de atenção e alerta, né? É importante adotar esse tipo de postura. Então, você define esses procedimentos. Procedimentos de fuga, de evacuação, eles são importantíssimos, porque tanto para as entidades que participam do plano, né, tratando diretamente as pessoas, quanto as próprias pessoas, a população. Então, é você ir lá na área de risco e falar, olha, dona Maria, se a gente chegar aqui e falar que precisa sair da residência para ir para o abrigo, o caminho que a senhora tem que fazer é esse aqui, dona Maria. Tá? Não vai para o outro lado, porque a nossa área de risco de incêndio é lá, provavelmente vai ser lá o incêndio. Então, não vá para lá. Então, definir isso e envolver a população de forma efetiva, né? Os procedimentos de fuga e evacuação, sem envolver os órgãos de emergência. Então, tem um foco de incêndio florestal no final de uma rua aqui do meu município, ou no meio de uma zona rural, uma estradinha que o caminhão do bombeiro não passa, é estreita, ou tem uma ponte de madeira muito velha lá que não vai aguentar, não vai passar. Então, a fuga, a evacuação, né, a ação propriamente dita, o start, ela precisa ser treinada no território. Não é só no escritório, né, mostrando no papel lá para cada um falar o que vai fazer. Tem que ir lá no território para testar, para ver se vai funcionar. Tá? E as ações de restabelecimento de serviços essenciais. Né? Então, você precisa aqui, ó, eu tenho uma área de risco de incêndio florestal, e eu tenho lá pontes de madeira que podem ser afetadas pelo incêndio florestal. E aí, se essa ponte for afetada e ela sofreu um colapso e a comunidade vai ficar isolada quantos meses porque não tem a ponte? Então, é preciso que a Secretaria de Obras do município seja envolvida para ela conhecer o problema, para já pensar na solução, né? Porque você pega um acesso desse tipo aí na área rural, pensa comigo aqui, né? Eu moro aqui na área rural e meu município está a 10 quilômetros de distância. E eu tenho uma estradinha de terra aqui e tem uma ponte de madeira no meio do caminho, lá na mata, né? Perdeu a ponte de madeira. Com a ponte de madeira, eu levo 10 minutos para chegar lá no meu município. Então, se eu precisar de hospital, de ir para a escola, de trabalhar, qualquer coisa, eu levo 10 minutos. Sem a ponte de madeira, eu tenho que ir por uma outra via que dá uma volta na galáxia, né? Para chegar lá do outro lado. Eu vou levar 1h30 para chegar. Já não mudou a rotina das pessoas? A pessoa não tem mais condição de chegar em 10 minutos no hospital, ela vai levar 1h30. Ela não vai chegar no trabalho em 10 minutos, vai levar 1h30. Então, quando a gente fala de ações de restabelecimento de serviços essenciais, não é só água, luz e telefone, né? Não é só água, luz e telefone. Tem que voltar a funcionar o abastecimento d'água? Tem. Tem que voltar a funcionar a eletricidade? Tem. Tem que voltar a funcionar a comunicação? Tem. Mas as pessoas não têm que ir para a escola, não têm que ir para o posto de saúde, não têm que ir para o seu trabalho, né? Não tem que voltar a viver. Então, o restabelecimento de serviços essenciais, você tem que pensar de uma forma ampla. Devolver saúde, devolver educação, devolver o acesso ao trabalho, devolver a mobilidade. Tá? Não é só água, luz e telefone. Então, mais instituições aí na nossa contingência, certo? Então, seguindo, né? Sistema de monitoramento, alerta e alarme, né? Então, o monitoramento, como eu falei, né? Você pode fazer no visual, você pode, obviamente, se você tiver condições de comprar
melhor sistema de monitoramento para qualquer tipologia de evento que você tem no seu município. Ótimo, né? Senão o visual também resolve bastante coisa. E existem muitos parâmetros de monitoramento que você não precisa tratar, porque a gente faz aqui no nosso centro de gerenciamento de emergência. Acompanhe ó, as nossas mídias sociais no @Defesa Civil SP, todas elas @Defesa Civil SP. Enfim, né? Faça o cadastro no SIDEC, faça contato com o nosso centro de gerenciamento de emergência, vai ter muita coisa relacionada com o monitoramento que a gente faz aqui para vocês, não precisa contratar. Alerta e alarme. Qual que é o melhor? Pessoal, sistema de alerta e alarme está relacionado. Isso precisa ser definido baseado nas características da população e do território. Né? Então, não dá para, em um documento único, falar, ó, o melhor sistema é sirene para qualquer ocasião. É aplicativo para qualquer ocasião. Não é assim que funciona. Então, você precisa conhecer detalhes as características da população e do território para definir. Por exemplo, em geral, a área de risco ela está em áreas periféricas, né? Vamos citar aqui o exemplo de área de risco de escorregamento de terra, até mesmo incêndios florestais. Vai estar na zona rural, né? O pessoal bem afastado lá e tal. E aí você vai para essas áreas que são mais afastadas, aí normalmente você tem problema com telefonia celular, certo? Tem problema. Né? O sinal fica fraco, às vezes tem sinal celular, não tem de internet, enfim. E aí você define, então, que o seu sistema de alerta e alarme vai ser algum aplicativo. O seu município vai contratar a elaboração de um aplicativo. Aí eu pergunto para você, vai ser eficiente isso aí? Não vai ser eficiente. Né? Por conta de características das pessoas ou do território. Porque você pega lá o pessoal que está mais na periferia, Veja, não é todo mundo que mora numa área periférica que tem internet em casa, que tem internet no celular. Então, isso é uma característica da sua população que você precisa conhecer. Então, o aplicativo não vai ser eficiente, eles não vão receber, não vai funcionar o aplicativo, precisa de internet. Ou é uma área que não tem sinal de celular, não vai ser eficiente. Não, nós temos um bairro aqui, ó, o meu único lugar que é afetado é um bairro aqui, é um bairro mais de retiro, né? As pessoas elas se aposentam, vão morar lá tranquilo, na beira do lago, né? E aí tem um monte de idoso, tem o asilo lá, né? Tem pessoas com deficiência auditiva, com problema já de audição. Aí você põe a sirene lá, entendeu? Falaram para mim que a sirene é a melhor solução, vai ser a melhor solução, pelas características das pessoas que residem ali. Então, existe ainda a grande possibilidade de você precisar de mais de um tipo de sistema de alerta e alarme. Né? Porque você vai ter um que atende uma parcela da população, mas não atende outra, e vai ter um outro que vai atender a outra, mas não atende a uma. Então, você precisa fazer essa análise, tá bom? Da população e do seu território para definir. Rotas de fuga e ponto de encontro. A população precisa ser orientada o caminho a seguir e onde é o ponto de encontro seguro. O ponto de encontro é o local onde ela será acolhida pelo poder público e conduzida para o abrigo. Tudo bem, se o seu abrigo, né, se a assistência social definiu um local de abrigo próximo da região onde as pessoas serão evacuadas de suas casas, tudo bem, o ponto de encontro já pode ser o próprio abrigo, não tem problema. Mas, eventualmente, vai ser longe. Né? Então, o ponto de encontro é um local onde as pessoas elas irão se encontrar na evacuação com segurança, terão segurança naquele local, e lá elas serão acolhidas pelo poder público e conduzidas para um abrigo. Cuidados com rota de fuga, né? Nem sempre a reta é o melhor caminho, pessoal. Tá? Então, aí na imagem você está vendo uma ladeira aí, né? Um aclive acentuado, né? Aí você pega na parte de baixo dele aqui, ó, só mora idoso. Essa subidona aqui vai ser legal para o idoso fazer, pessoal? A pessoa com problema de mobilidade, a pessoa com deficiência, vai ser legal para ela fazer? Será que uma rota alternativa, né, com uma declividade menos acentuada, não é melhor? Né? Então, conheça as características da sua população e do seu território para tratar disso, tá bom? Transporte, abrigo e acolhimento, né? Então, lembra, eu disse lá no começo, né? Os detalhes sobre a população. Quem tem veículo próprio, né? Transporte próprio. Quem vai ficar no abrigo ou vai ficar tem outro lugar para ir, né? Porque é importante você saber se você precisa de apoio para conduzir essas pessoas. Né? Então, chama lá a Secretaria de Transporte do seu município para participar da contingência,
para a empresa responsável pelo serviço de transporte fornecer o ônibus lá para buscar essas pessoas. E também já sejam preparados para onde levar. Então, quem vai fazer a condução das pessoas, né, o transporte público aí, nesse caso, precisa saber onde é o abrigo e onde é uma área de dispersão, porque você vai levar as pessoas que serão abrigadas para o abrigo e as pessoas que têm outro lugar temporário para ficar, elas serão conduzidas para um local de dispersão, por exemplo, o terminal rodoviário, né? Pegou daqui, levou no terminal, dali as pessoas vão seguir a vida delas, vão para os locais que elas têm temporário aí, tá? Alimentação, vestuário e higiene, né? O acompanhamento médico psicológico, né? Se a sua Secretaria de Saúde tiver a condição, é possível fazer já uma espécie de triagem ou um atendimento primário, in loco, né? Lá no abrigo, um acolhimento psicológico. As pessoas, nem todo mundo consegue vivenciar uma situação de emergência com tranquilidade, né? As pessoas, elas passam nervoso, né? Elas ficam assustadas. Então, é bom ter esse tipo de acolhimento. Orientar a sua população nos treinamentos da sua contingência sobre a importância de elas a deixarem prontos já kits para uma possível evacuação. Então, a pessoa toma uma medicação controlada. Então, ensina ela, olha, dona Maria, deixa as medicações de uso contínuo da senhora sempre nessa bolsinha aqui, ó, ali na sala, perto da porta, porque se precisar sair, você só pega a bolsinha e sai, né? Não deixa a medicação para trás, né? E aí, lá no abrigo, você saber, dona Maria, tudo bem? E a medicação que a senhora toma todo dia, dona Maria? Ah, esqueci, menina. Quem que vai dar a solução disso aí para a dona Maria? A Secretaria de Saúde do município. A Secretaria de Saúde tem que conhecer esses detalhes para poder dar a resposta necessária para as pessoas que forem afetadas pelo evento. Excelente, Lourençon. Aqui acho que cabe um comentário breve que é interessante para o nosso município, nosso cursista saber. A Secretaria da Saúde, ela tem uma participação, a Secretaria de Saúde do Estado, tem um programa muito interessante previsto para a Operação São Paulo Sem Fogo, que são as unidades Sentinela. Ela compõe, né, no período específico de estiagem, né, que vai aí de julho até outubro, ela compõe em alguns municípios especificamente, às vezes no equipamento estadual ou no hospital municipal, unidades específicas para atendimento de pessoas afetadas aí ou por fumaça, né, ou por queimadura, ou os próprios brigadistas, né, que podem se acidentar durante a operação. Então, são equipes compostas aí com treinamento específico. Então, vale a pena saber, né, o município saber qual que é essa unidade sentinela aí da Secretaria da Saúde mais próxima, né, justamente nesse sentido que você está falando, Lourenço. Legal, é isso aí, Cauê. É imprescindível, né, que o coordenador municipal, os agentes de defesa civil do município, eles tenham conhecimento desses serviços, produtos e serviços que estão disponíveis, né, para poder envolver todos aí com maior efetividade na sua contingência. Obrigado aí, viu, Cauê? A próxima etapa, então vamos lá, ó. O coordenador municipal conheceu a área de risco, levantou informações detalhadas sobre a área de risco e sobre a população que reside, envolveu as entidades, apresentou essa área de risco, marcou uma reunião de retorno, as entidades devolveram para ele cada uma o seu protocolo e seus recursos humanos, materiais, ele está juntando tudo isso aí no plano, ele passou por definição de procedimentos de monitoramento, alerta, alarme, de fuga, evacuação, né, já pôs a plaquinha de rota de fuga, de ponto de encontro, já passando por tudo isso aí, tá? E isso tudo ele está registrando nesse documento que chama plano de contingência. Aí chega um momento em que é preciso ele fazer a consulta pública sobre esse plano. Então, ele vai apresentar esse plano para a população. Tá? Obviamente que, quando ele for definir os elementos de fuga e evacuação, provavelmente a população já foi envolvida. Mas é hora de apresentar essa documentação. Para quê? Para que as pessoas tenham condição também de opinar sobre o plano de contingência, né? Porque é importante, às vezes passa o detalhe despercebido,
né? Às vezes passa o detalhe de que tem um morador que ele mora sozinho e ele tem um problema de saúde. Ele não participou, ele não foi envolvido. Quem é que vai buscar esse morador na hora da emergência? Então, são informações ali, ó. Olha, essa rota de fuga que vocês definiram não é legal, porque tem uma pontezinha de madeira que passa na frente, em cima de um córrego ali, que se todo mundo passar de uma vez lá, vai dar problema, tem que mudar a rota. Então, tem detalhes que a população ajuda a fazer. Então, para isso, você tem que passar pela etapa de consulta e audiência pública, tá? Então, coloca o documento lá no site da prefeitura, fala, ó, plano de contingência para incêndio florestal do nosso município, para consulta pública, põe lá, põe um campo para a pessoa conseguir opinar, né? Depois faz uma audiência pública, onde você faz a leitura dos principais pontos do plano, com participação social, né? As pessoas também participam, opinam. É importante você ter isso aí funcionando. E, por fim, a validação. A validação, ela é uma etapa também muito importante. Por quê? A validação é uma folha que vem logo no começo do seu plano de contingência, onde os responsáveis de cada instituição envolvida assinam o plano, dando anuência, concordância em nome daquela instituição sobre os protocolos e recursos humanos e materiais que a própria instituição diz que vai empregar, tá? Então, importante aqui, ó, é óbvio que não vai ser o diretor do departamento, exemplo, não vai ser o diretor do departamento de água do seu município que vai participar de toda essa elaboração, que vai sentar e escrever os protocolos, os recursos, não vai ser. Ele vai colocar o estagiário para fazer isso, não tem problema nenhum. Só que na hora de assinar a validação, não é o estagiário que vai assinar, porque quem tem que assinar essa parte de validação é a autoridade pública que tem a competência legal para dizer, ó, realmente eu vou disponibilizar esses protocolos com esses recursos humanos e materiais. Então, aí vai ser o diretor do Departamento de Água que vai assinar. Aí vai ser o capitão do subgrupamento de bombeiro que vai assinar, né? Vai ser o capitão lá da companhia de policiamento, vai ser o inspetor lá da GCM, que tem a competência legal de assinar, e não o estagiário. Cuidado com isso. Importante, né? Quando você estiver nessa etapa de consulta e audiência pública, tome cuidado com o documento de plano de contingência que você vai publicar no site, que você vai apresentar para a população, que você vai tornar público. Por quê? Porque vai ser normal, né? A gente espera que seja, pelo menos, né? Que no seu plano de contingência você tenha contatos de autoridades, você tem o endereço, o e-mail, o telefone, né? Então, tem dados sensíveis ali que você não pode tornar público, tá certo? Só a população precisa conhecer da contingência, o que vai acontecer, a entidade está participando, mas você não vai dar um documento que está o telefone do prefeito lá, tá? Lá no comecinho eu falei, define qual vai ser o modelo, né, que você vai utilizar. Tem no nosso site, tem no site do governo federal, tem os templates, né, em Word, enfim. O nosso lá do SIDEC, ele te dá essa opção aqui, ó, de você fazer o download do plano na versão completa ou na versão pública. Então, se você clicar aqui na versão pública, ele baixa o PDF omitindo essas informações para você fazer a consulta pública e para você fazer a consulta pública e a audiência pública, tá bom? Partindo aqui já para o encerramento, né? O próximo passo vai ser você testar, operacionalizar a sua contingência, o seu plano. Como que você operacionaliza o seu plano? Existem diversos momentos de operacionalização, tá? Eles podem ser completos ou podem ser fragmentados. Então, vamos lá. A partir do momento que você está fazendo um monitoramento da umidade relativa do ar, né, para ver se atende o nível de criticidade para pegar fogo no mato, você está operacionalizando uma fração do seu plano de contingência, está operacionalizando. Qual foi o perfil de monitoramento que você definiu? Eu vou olhar com todos aqueles que já vimos nas outras instruções que o Cauê falou para a gente aqui, né? E também vou fazer um observacional. O observacional não está bom, porque eu estou fazendo uma vez por dia, é melhor fazer 3. Então, você já tem que mudar, não está legal, né? Você já percebeu que o dia a dia de monitoramento, de acordo com o plano que estabeleceu para você fazer uma vez no dia só, não está legal, né? Porque você foi na parte da manhã, aí pegou fogo à tarde, você
só foi ver, já estava o fogo alastrado, né? Melhor fazer 2 ou 3 vezes por dia. Então, você vai mudar o plano lá. O observacional vai ser 3 vezes ao dia em tais horas. Então, você, só de fazer esse monitoramento, você já está operacionalizando uma parte do plano. Tá? Esse é um exemplo. Outra forma de operacionalizar é quando o próprio evento acontecer, tá? Mas tem uma forma que é muito melhor de você operacionalizar o plano, que é o simulado. Então, faça o exercício simulado, porque o simulado ele é importantíssimo. Com ele, você testa se o seu planejamento de contingência está bom, você treina as equipes envolvidas de todas as entidades e você capacita a população para que ela saiba o que tem que fazer no momento do acionamento. É importantíssimo fazer exercícios simulados, tá? Ah, mas no município, a nossa área que é muito grande, eu não consigo, né? Eu não consigo. Calma, criança. Calma, vai devagar, tá? O seu primeiro exercício simulado não precisa ser uma obra de Hollywood, de cara, não precisa ser parecendo um filme, não precisa. Né? Acalma seu coração, vai devagarinho. Faz o simulado fragmentado, né? Faz envolvendo uma instituição. Por exemplo, a nossa área de incêndio, ela vai bloquear algumas vias urbanas aqui. Então, vamos fazer o simulado só com o departamento de trânsito do município. Vamos ver se eles sabem qual rua tem que fechar e para onde desvia o trânsito. Então, vai lá, prepara, vai. Pronto, os caras fecharam a rua certa e desviou o trânsito pela rua certa. Legal. Você fez o simulado com uma instituição, um serviço. O simulado ele pode ser assim, uma instituição por vez. E aí você vai fazendo com uma por vez, até envolver todas em um só. Ou pode ser por uma fração do território. Ó, primeiro eu vou fazer o simulado de abandono só dessa rua aqui, da rua A. Pessoal da rua A, vamos lá, abandono, direção ao ponto de encontro. Vai lá, vê todo mundo saiu bonitinho, afere o tempo, né? O pessoal de cadeia com problema de pessoas com deficiência, mobilidade, quem foi, apoiou, deu certo o apoio. Beleza, agora vamos fazer da rua B. E aí vai, até que em determinado momento você consegue fazer o todo de uma vez só, tá bom? O simulado ele pode ser completo, né? A obra de Hollywood, ou vai fragmentando, faz um pouquinho por vez, até você conseguir fazer o todo. Por fim, o 8º passo aí do plano último, né, é você manter ele revisado, né? Então, o que a nossa bibliografia de referência diz para a gente, né, com relação à revisão? Revisão de quem é o responsável pelas entidades, se ainda são, se os seus contatos de celular, de e-mail, não teve alteração, né? Revisão se os recursos humanos, materiais e protocolos de todas as entidades estarão em funcionamento, se esses recursos estarão disponíveis. Então, essa revisão aqui é importantíssimo você fazer sempre. Tá? Em quanto tempo? A cada 6 meses faz. A cada 6 meses, o Cauê. Então, veja, em um momento aí no passado, o pessoal do programa Município Verde Azul, eles fizeram contato comigo e pediram para ver se a gente conseguiria avaliar tecnicamente os planos de contingência que os municípios apresentam lá no Município Verde Azul. Então, veja, a gente não faz essa avaliação técnica nesse sentido, porque nós não temos competência legal para fazer isso. Nós não temos, né? Competência legal, né? Avaliação, análise técnica, validação, fiscalização, não temos competência legal, tá? Mas eu lembro na época que mesmo você falava, manda um aqui só para eu ver, né? Só para eu ver. Isso faz uns 5 anos, só faz pouco tempo, 5 anos. Eu lembro que quando eles mandaram o plano, eu abri o plano para ver, os contatos dos responsáveis das outras entidades, os telefones deles, era tudo com prefixo, né? O número anterior, o prefixo tinha só 3 dígitos. Aí eu pergunto para você, faz quantas décadas, né, que no Brasil você não tem mais telefone com 3 dígitos só, né? Então, quer dizer, esse plano de contingência é inválido, não serve para nada esse plano de contingência aí, não serve para nada. Então, você tem que manter o plano de contingência revisado. E cuidado, né, o município. Lembre-se
que quando você faz uma contingência, é para você otimizar, como nós já dissemos aqui. O objetivo é você otimizar as ações de resposta e o principal de tudo isso é para quê? Para você preservar a vida das pessoas, é o principal de tudo, é só isso aí, né? Então faz com carinho a contingência. Ah, mas eu posso pegar um plano de contingência do município vizinho aqui e usar como modelo para fazer o meu? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas lembre-se, pelo menos, de mudar o nome do município na capa. Já deve ter pego o caso assim também, com o Picola, tenente. Então, assim, faça um plano de contingência que seja efetivo, porque o objetivo é preservar a vida das pessoas do município onde certamente os seus familiares residem, né? Certamente. Então, é para a população, para os seus familiares, né? Preservar a vida de todos aí no seu município, tá certo? Então, é isso aí. Queria fazer uma pergunta, tenente Lourenço. Vamos supor que eu estou num município como o município de Bananal, que está na Serra do Mar, né? Que tem aí, provavelmente, áreas de risco para deslizamento e a gente conhece que também tem incêndios florestais, né? Então, são dois tipos aí de desastres, né? Bastante distintos. A gente vai fazer, nesse caso, um plano de contingência, porque ele é do município, ou o município tem um plano de contingência? Vai ter um para cada tipo de desastre? Excelente pergunta. O plano de contingência, pessoal, ele pode ser um para o município e ele trata de todas as tipologias de desastre? Pode ser. Ele pode ser específico, um para cada tipologia? Ele pode ser, de acordo com a sua capacidade de produzir. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá. Como você disse, né, Cauê, Bananal. Em geral, né, os municípios pequenos, no geral, as equipes das outras entidades, né, das outras secretarias, dos outros serviços públicos, enfim, em geral, são as mesmas pessoas que vão atuar em qualquer tipo de emergência. Concorda comigo ou não? Né? São as mesmas pessoas. Então, nesse caso específico, eu entendo que é muito mais fácil você fazer um plano para todas as tipologias. Que aí você relata nesse plano. Aqui eu tenho deslizamento, inundação e incêndio florestal. Aí tudo bem, né? Monitoramento. Aí na hora de fazer as coisas específicas, faz específico, dentro do mesmo plano. Então, vou tratar agora de deslizamento. Quais são as ações de monitoramento, alerta e alarme? Eu falei aqui durante a aula que tem diferença, né? Então, quais são os procedimentos das instituições no socorro, no abrigamento? Então, aquilo que é específico, você deixa em partes específicas no plano para cada tipologia, e aquilo que não vai ser específico, você deixa no aquilo que é um geral para todos. Então, você pode tratar de monitoramento de forma específica para cada tipologia, e de ações de fuga ali, enfim, né? Porque o deslizamento, ele vem da direita para a esquerda lá, e pega o morador. Então, a fuga para esse caso é para um lado, mas o incêndio florestal, ele vem da esquerda para a direita. Então, a fuga nesse caso é para o outro lado. Então, as ações, elas são distintas para cada tipologia. Mas quem das instituições vai apoiar? Não são as mesmas pessoas? Qualquer tipo de evento a fazer? Então, ali você pode deixar num geralzão, né? Um geralzão ali que você não precisa tratar 3 vezes nos 3 momentos. Dá para fazer um plano só, nesse caso. Agora, pega aqui o município de São Paulo. É um monstro de município, né? E não só São Paulo, pega outros municípios, Campinas, Sorocaba. Pensa em municípios que você tem mais... Os serviços são mais distribuídos no território municipal, certo? Então, fatalmente, você vai ter áreas de risco em locais, bairros específicos, e essas áreas de risco serão atendidas por equipes distintas. Então, se eu tenho um deslizamento de terra na Zona Norte de São Paulo, lá eu tenho um grupamento de bombeiro específico, policiamento específico, hospitais específicos, assistência social específica, defesas civis municipais e subprefeituras específicas. Então, não será, essa equipe não vai ser a mesma se eu tiver um deslizamento na Zona Norte, não é a equipe que vai atender uma inundação na Zona Sul, é outra equipe. Então, eu tenho áreas de risco distintas, equipes distintas,
Então, talvez aqui em São Paulo, o melhor seja você fazer planos distintos, né? Para você não ter um plano de 50 mil páginas com tudo, que vai só atrapalhar a leitura de quem interessa, né? Porque o cara pega um documento de 50 mil páginas, eu tenho que ler tudo isso aqui? Você não precisa, só precisa ler um capítulo, né? De 10 páginas. Então é melhor fazer os capítulos separados, né? Tem um plano específico lá para uma área X na Zona Norte, só por conta de relação da distribuição do todo, né? Tanto das áreas de risco como das equipes que podem atuar. Então pode ser feito das duas formas. Você tem que fazer é entender o seu cenário aí. E entender o seu cenário nesse sentido que eu estou dizendo, né? De área de risco, de serviços empenhados, enfim, para saber se o melhor é fazer um único ou fazer específicos. Agradeço, então, muito obrigado pela explicação, ficou bastante claro. Agradeço a sua participação, Tenente Lourençon, com a gente, muito elucidativa, muito rica, com imagens, detalhes, para que o município e as outras entidades interessadas possam aqui acompanhar o nosso curso. Chegamos, então, aqui ao encerramento do curso. A gente convida vocês a acessarem os materiais para aprofundamento, conhecimento e fazer a avaliação, né, do curso para que na finalização de toda a jornada você possa ser certificado aqui pela nossa Diretoria de Educação Ambiental. É isso, então, Tenente, muito obrigado pela participação conosco. E é sempre um prazer ter a Defesa Civil aqui. Cauê, mais uma vez, sou eu que agradeço pela oportunidade. Para nós é sempre uma honra atuar em conjunto aí com a nossa querida Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, né? De onde eu tenho grandes professores aqui sobre atividades de profissão de defesa civil. Quando eu comecei a trabalhar aqui, os meus professores, eles são daí, viu? Com relação ao tema, então... Eu quero mandar um abraço a todos aí, da nossa CEMIL, e um abraço especial ao pessoal do IPA, né, o Instituto de Pesquisas Ambientais, que é um braço forte nosso aqui, grandes professores meus aqui. Então, agradeço e é uma honra para nós, tá? Deus abençoe, precisando, estamos sempre à disposição.